Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do livro Gente Ansiosa. Então assiste até o final para conferir tudo. Antes de continuar, já sabe, né? Ajuda a amiga aqui, já deixa o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada, em um clique você deixa o like e quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, conteúdos, novidades, tudo em tempo real. O livro Gente Ansiosa foi escrito pelo Frederick Backman, eu acho que é assim que fala, é da editora Rocco e é um livro que ele tem 363 páginas. É um livro muito interessante, eu tô super empolgada para compartilhar com vocês. Nesse livro vamos conhecer várias histórias que estão super ligadas. Tudo começa com um assalto que não deu certo e na hora da fuga, o assaltante, no desespero, ele invade um apartamento para poder se esconder da polícia. A questão é que, ao entrar no apartamento, o assaltante ele se depara com um open house. Estava tendo uma visita, né? Várias pessoas, possíveis compradores interessados em comprar o apartamento, estavam ali visitando, conhecendo o ambiente. Então, aquelas pessoas acabam se tornando reféns. Os possíveis compradores que agora se tornaram reféns, eles não conhecem um ao outro. E naquele momento em que eles estavam ali presos, né? Confinados no apartamento, vivendo um processo muito estressante, eles acabam compartilhando um pouco da vida e eles percebem o quanto eles têm em comum. Eu lembro de alguém me dizer que a dor, ela une as pessoas e eu confesso que eu até identifiquei isso durante a leitura. Vamos conhecer a motivação do assaltante, a história de vida de cada personagem, o seu passado, suas dores e suas ansiedades. É um livro super envolvente, a escrita do autor eu achei assim fantástica. Eu quero destacar duas partes aqui para vocês. O primeiro, logo no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: um assalto ao banco, um drama de reféns, uma escada cheia de policiais pronto para invadir um apartamento. Foi fácil chegar a esse ponto, muito mais fácil do que se imagina. Bastou uma única e péssima ideia. Então aqui a gente vai acompanhar um assalto frustrado, como eu mencionei, e basicamente todas as coisas atrapalhadas que vão acontecer nesse meio. E o outro ponto que eu achei super interessante da escrita do autor é a forma bem sutil, um humor inteligente, um humor sarcástico que ele tem na escrita, que torna, sabe, a história bem envolvente e bem gostosa, assim. Apesar de ter momentos em que você se emociona, né, com a história de vida de cada personagem, em outro ponto você acaba também dando boas risadas com algumas coisas que o autor traz. Só para vocês terem noção do tipo de humor que eu estou falando, olha só o capítulo 2. Por sinal, é um capítulo bem curtinho e olha só o que ele diz. 10 anos atrás, um homem estava parado numa ponte. Essa não é uma história sobre esse homem, então você de fato não precisa pensar nele agora. Bem, claro que você não consegue deixar de pensar nele. É como dizer, não pense em cookies. E daí começa imediatamente a pensar em cookies. Não pense em cookies. Tudo que você precisa saber é que 10 anos atrás um homem estava parado numa ponte, em cima do corrimão, bem em cima da água, no fim da sua vida. Não pense mais nisso agora. Pense em algo melhor. Pense em cookies. E foi nesse momento que eu pensei, esse livro pode até ter um final ruim, que não é o caso. Mas no início, né, eu tava pensando, pode até ter um final ruim, mas depois dessa escrita, eu acho que a jornada da leitura vai ser melhor do que de fato descobrir no final o que é que aconteceu, se resolveu a situação, se não resolveu, enfim, porque realmente é uma escrita muito gostosa e eu já tô super animada para poder conhecer mais outros livros, outras obras desse autor. Então,
Ansiedade, luto, recomeços e perdão são temas bastante abordados nesse livro. E eu lembro que quando eu divulguei lá no Insta que eu estava fazendo a leitura, algumas pessoas me perguntaram se era um livro falando sobre ansiedade. E sinceramente vai muito além do que isso. Como o nome diz, gente ansiosa. Então fala sobre pessoas, fala sobre sentimentos, fala sobre relacionamento no geral e, óbvio, trazendo o aspecto da ansiedade, até porque hoje estamos vivendo uma sociedade completamente ansiosa, né? Então ele traz um pouco disso e mostrando como isso está ligado na vida de pessoas que têm gerações completamente diferentes. Então no livro vamos conhecer personagens mais idosos, outros mais jovens, outros adultos, e apesar das gerações, estilo de vida, tudo muito diferente, esse ponto da ansiedade é um fator que também está aí ligado na história de cada um. Mas para quem pensou que é um livro sobre ansiedade, um livro talvez com uma escrita mais histórica ou de estudo, mais psicológica, vamos dizer assim, não é isso, tá? Aqui ele vai falar sobre relacionamento, sobre pessoas, óbvio que trazendo um pouco da questão da ansiedade, porque isso tá, né, na vida de cada um desses personagens, mas a história é muito mais do que isso. Meu livro, por sinal, até veio com o selo da Netflix, porque esse livro, ele tem uma adaptação, uma minissérie na Netflix de apenas 6 episódios, e eu confesso que eu até gostei dessa adaptação. Ela vai trazer muitos aspectos do livro, eu acho que foi uma boa adaptação, porém, né, vai ter algumas coisas assim que foram acrescentadas, algumas coisas que foram mais exploradas na série do que no livro. Eu sempre recomendo, faça a leitura primeiro e depois você assiste a série, porque eu acho que a experiência ela vai ser melhor. Então quando você lê, você vai criar, né, na sua imaginação todo o cenário, você vai conseguir construir esse cenário e as pessoas, enfim. Então, quando você assiste primeiro, pelo menos pra mim, eu já tenho uma opinião formada que é aquilo que eu consumi, e aí quando eu vou pra leitura, eu não consigo, sabe, explorar, imaginar, criar, pensar, né, em como seria o personagem ou o ambiente. Então, como eu tenho essa dificuldade, eu recomendo, né, leia o livro primeiro. O livro, ele é o suficiente. Se você também não tem interesse em assistir a série, não tem problema, porque eu acho que a série é só um extra, é só um plus, mas o livro, por si só, ele já é o suficiente. A gente sabe que por mais que a adaptação tenta chegar o mais próximo do que está descrito no livro, não vai deixar de ser uma adaptação, né? Então tem vários fatores que influenciam na criação de uma série, de filme, toda a parte visual, enfim. Eu observei 2 pontos que me deixou assim, poxa, poderia ser um pouquinho melhor. Um deles foi a interpretação de alguns personagens. Eu senti que faltou mais emoção em algumas partes, algumas cenas, que mesmo no livro, você não tendo tudo isso muito claro, vamos dizer assim, a parte escrita você consegue sentir essa emoção de cada cena, de cada fala. Eu acho que alguns personagens não conseguiram passar isso devidamente. Um outro ponto é que na série, algumas coisas que tem no livro vai aparecer, só que de uma maneira mais explorada, vamos dizer assim. Eu confesso que eu até gostei, pelo menos na série. Eu acho que deu um desfecho bem legal, diferente do livro, e eu gostei dessa experiência. Então é isso, essas são as minhas considerações sobre o livro e sobre a série também. Se você já leu, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou. Se você fez a leitura e, assim como eu, assistiu depois a série, também comenta, me diz aí se você percebeu alguma outra diferença, que eu quero muito saber. Espero que tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais.